40 anos psicóloga. Não vou contar muito da minha história como psicóloga e psicanalista, mas sim como eu vim parar aqui rapidamente. E que nós vamos falar hoje muito sobre saúde, é lógico, é o nosso tema principal das nossas vidas quando a gente fala de óleos essenciais, mas principalmente porque a gente tem o ouro nas mãos e esse foi um divisor de águas para mim, tá? Então, por ter passado por uma cirurgia cardíaca, eu tinha, na época, inclusive, trabalhei até numa outra empresa, mas no momento que aconteceu, eu olhei assim e falei, meu Deus, e agora o que fazer? Eu precisei parar de trabalhar. E os óleos essenciais, então, depois migrando para essa empresa, me trouxeram a possibilidade de ter uma nova profissão, que é o network marketing, e eu acho que isso é importante vocês lembrarem que é uma profissão, nós somos networkers. E também agora, né, me formando, estudando, em curso com crise, isso, aquilo, em aromaterapeuta e, quiçá, em psicoaromaterapia. Então, olha só quantas habilidades eu tive que aprender e colocar como uma profissão aqui bacana para agregar muito mais também para os meus clientes, para os meus pacientes e para clientes também, quando a gente atende, como eles sentem confiança, né? Então, por isso que é bom a gente sempre estudar um pouco mais. Eu quero trazer um pouquinho dessa minha expertise aqui, junto com esse querido colega, meu parceiro, filhote, né? É o filhote da mama. Como ele me chama, mama, bom dia! Ai, que delícia! Eu quero só pedir para ele dar uma boa noite também, para a gente já começar a apresentação aqui, para a gente não ficar com muitas delongas e bora lá. Esse grande líder, José Júnior, abre a boca e vem nos alegrar essa noite. Boa noite, meu povo. Só digo uma coisa: Cibele brilhando e hoje ela veio com ideias assim mirabolantes dessa cacholinha aí e vai abrilhantar a gente com muito conhecimento dessa experiência que eu vou já dizer para vocês que são 4 décadas. 4 décadas, Isso, fica né, melhor assim, trabalhando, né? trabalhando É. como psicóloga, psicanalista, tem muito conhecimento na área. E depois eu vou vir falando sobre os óleos essenciais que a gente pode utilizar nessas demandas também. Então é sempre um prazer imenso poder ensinar, né, se assim podemos dizer, pessoas que estão em busca de melhorar, né, sua parte física, mas hoje falando principalmente sobre a nossa parte emocional, né? O quanto que a gente está necessitado hoje em dia de melhorar todos os símbolos aí dentro da nossa rotina. Então, se não quero perder mais tempo, vamos lá, a sala é tua. Bora lá, já começando e pedindo então permissão aqui, os consultores, os colegas de equipe já estão acostumados, que eu sou muito visual e a gente é muito importante, né, usar a imagem para a gente guardar mais. Então, eu até falo para vocês, quem tiver possibilidade de anotar ou digitar, se preferir, um caderno, uma caneta, um lápis, enfim, eu acho que tem dados importantes. Eu vou falar, inclusive, de alguns dados científicos a respeito dessas questões e quero compartilhar então aqui com vocês a apresentação de hoje e quero muito que você, Ju, me diga se está expandido. Maravilha. Então, olha só. Como vai ser, né? O que é o nosso tema hoje, né? Os corpos em alerta, né? Como o estresse desse mundão aí na atualidade, né, nos tem condicionado. Até a minha chamada hoje nos stories foi muito sobre isso. O quanto muitas vezes a gente está sobrevivendo. E os óleos essenciais, como eu acabei de falar, que são ouro nas nossas mãos, podem realmente nos ajudar a reprogramar o sistema nervoso. A gente fala muito de medicamentos, né? Os tratamentos tradicionais e tudo mais vão para a questão mesmo do medicamento e nada contra quando ele é pontualmente necessário. Contudo, dá para a gente fazer um trabalho adjunto. Eu gosto muito dessa ideia, né? De junto você fazer isso, até porque meus protocolos aqui no consultório trabalhando com psiquiatras e também nutricionistas, que tudo tem muito a ver com a nossa alimentação, os psiquiatras são ainda muito engessados, mas ficam assim abismados porque a gente consegue mexer, eles, né, que podem tirar a medicação, a dosagem, enfim, então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento dos óleos essenciais. Eu quero aqui trazer essa reflexão logo de cara, né, porque esse tema.
Porque a gente vive nesse mundo que já é crônico, né? Super estimulado. Eu falo que a gente é info-intoxicado, né? A gente tem excesso de tela, super demandas emocionais que não são metabolizadas, um ritmo super acelerado, essa polarização social, né? Do medo do futuro, burnout silencioso, que é o que se mais fala hoje em dia, né? E isso está provocando uma resposta de luta e fuga ou congelamento constante no nosso organismo, mesmo em situações cotidianas. Eu ouço muito isso, não sei se vocês se deparam assim, nossa, não deu para fazer nada hoje, 24 horas não estão sendo suficientes e tudo. Como que antes as pessoas conseguiam fazer exatamente por isso? Porque há uma sobrecarga, né, na agenda e coisas, inclusive, que você nem precisaria ter ali, mas você quer dar conta de tudo, muitas vezes acaba fazendo o que não é importante e acaba tendo aí dificuldades de gerenciar o seu tempo, né? É o mais importante aqui. Então, esse tema, ele parte da premissa de que a gente está mais condicionado do que consciente e que a gente precisa reaprender a acessar nosso sistema nervoso de segurança e regulação. O que que é isso, né, Sibeli? Eu vou trazer aqui alguns dados para vocês, e eu quero trazer antes essa introdução provocativa, tá? Você acha que você está cansada ou cansado? Ou que você realmente há anos está sobrevivendo? Você está passando por isso? Me diz. Quem quiser interagir no chat, o Ju depois vai trazendo também aqui, porque tem muito a ver, né? Quando a gente traz esses dados aqui, eu vou trazer para vocês os dados do burnout, ansiedade, TDAH. Muita gente achando que tem TDAH. TDA, né, que é o déficit de atenção, e o TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Todo hiperativo tem um déficit de atenção. Mas nem toda pessoa que tem o déficit de atenção tem a hiperatividade. E tem muita gente muito profissional diagnosticando de forma errônea pessoas que absolutamente precisariam de uma orientação, tipo tirar telas, comer menos açúcar, no caso, principalmente das crianças, e assim por diante. E em adultos, a gente tem uma queda de libido, muita irritabilidade, e é crescente isso, tá? E, inclusive, em ambientes domésticos, as pessoas estão tolerância zero, né? Não sei se vocês também têm visto isso. E muitos dos nossos clientes vão chegar com essa queixa, tá? Então, não é só a Cibele com pacientes, nossos clientes chegam com essas queixas, tá? Então, tudo isso são sinais de um corpo que tá em alerta, pedindo uma baita ajuda ali, né? E eu quero trazer aqui para vocês. Vocês sabiam que o Brasil registrou um aumento de 236% nos afastamentos por burnout em 2019 e 2024, né? De um ao outro. Eu não sabia. Na verdade, eu sei que o número é absurdo, né? Mas quando eu fui ver exatamente o número, eu fiquei chocada também. E que globalmente os casos de ansiedade e depressão subiram 25%. Isso eu já tinha esse dado logo do primeiro ano de pandemia e só está crescendo. Então, a gente está perdendo uma conexão com o próprio físico, né? Então, a gente está diante de um corpo que está cronicamente em estado de alerta. Então, a nossa mente ela é regida pelo cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Que ele vai trazer exatamente essa urgência, que afeta muito a saúde sexual, inclusive, a capacidade que a gente tem de se concentrar e manter as relações harmônicas, equilibradas, aquele famoso gerenciamento das emoções que eu muito falo aqui. E esse impulso, né? A gente fica muito impulsivo emocionalmente. E esses não são números distantes, no caso do TDAH, de um para cada 10 adultos pode apresentar esses sintomas. E muitos de nós, a gente tem os colegas, né, pessoas ao nosso redor que têm vamos dizer, queixas, tá? Você sabe, eu também não tinha esse dado, que isso nos coloca atrás do Japão em incidência da doença ocupacional. Não sei se vocês sabiam, 30% dos trabalhadores brasileiros já apresentam esses sintomas graves de esgotamento, e estamos bem atrás do Japão, onde 70% da força ativa vive sob esse desgaste. Eu não sabia que, tendo o Japão, né, como muito exemplo para a gente e tudo mais, como eles trabalham demais, num ritmo que é muito conhecido, né, que o japonês é assim. Então, esse é um dado que me chamou a atenção, é um alerta, né? E isso, para mim, é um sinal cristalino, né? Do quanto a gente está num ponto de inflexão e o nosso corpo está gritando cada vez mais por ajuda, né? Tipo assim, não dá mais. E a explosão de
do TDAH, nos últimos 20 anos, teve aí uma prevalência global que passou de 6,1% de 97 a 98. Então, olha o número, 6,1 para 10,2 de 2015 a 2016, quase o dobro em menos de 2 décadas. E, obviamente, né, entre adultos, aproximadamente aí 2,5% apresentam o TDAH persistente e 7% têm sintomas compatíveis, tá? Isso representa, sabe quanto, gente? De 139 entre 139, 140 milhões a 360, 370 milhões de pessoas que são acometidas globalmente. Então, a gente não está falando só de uma questão fisiológica. Realmente, a pessoa ela tem uma forma no lobo frontal, quando tem diagnosticado corretamente o TDAH, de ter os pensamentos, ele tem uma forma diferente de pensar, tá? Então, óbvio, ele também sente cansaço muito e procrastina pra caramba por conta dessa descarga, né? Que é de tanta coisa, começa uma coisa e não termina. Só que hoje, quando eu falo do déficit de atenção, tem muitas pessoas que estão com a sua sobrecarga e sendo confundidas com esse diagnóstico, tá? Então, é importante também que você faça com profissionais competentes, é claro, e que para ter o diagnóstico e poder ajudar, inclusive com os nossos olhos, né? Então, globalmente, os casos de ansiedade e depressão subiram também 25% já no primeiro ano da pandemia. A pandemia foi um marco, né? Que trouxe aí grandes números assustadores, né? E a ansiedade e depressão, aquela história do mal do século durante a pandemia, né? Logo no primeiro ano, a ansiedade e a depressão aumentaram 25% globalmente, conforme a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, esses números já eram expressivos antes da pandemia, mais ou menos uns 6% sofria de depressão e foi para 9,3% de ansiedade. São taxas muito elevadas, né? E isso bem acima das médias globais. Nós somos o segundo país com taxas com incidência de burnout, tá? Por isso que é um assunto que está se falando muito, inclusive. E então, o que que acontece? Existe uma irritabilidade e um impacto muito grande no cotidiano, né? Na coisa, no nosso dia doméstico, no nosso trabalho, enfim. Então, os sintomas quais são? Irritabilidade, insônia, baixa autoestima, né? Que são comuns desses transtornos mentais, mas são frequentes em casos de burnout e sobrecarga mental. Então, estudos apontam, né, que a sobreposição entre o TDAH, a ansiedade e a depressão gera maior irritabilidade, né? E muita concentração de fadiga nesse ambiente. Então, olha o que acontece também, né? A gente tem aqui a queda de libido, né? Uma coisa que é muito relacionado, claro, também à questão hormonal, mas que tem a ver com esse estresse, né, pelo qual todos passamos. A depressão e a ansiedade, elas estão indiretamente ligadas a essa redução, do interesse sexual, especialmente as mulheres, gente. E quando eu me refiro a isso, é porque tem um fato aí de que a queda da libido ela é uma pista corporal realmente que denuncia esse estado de desequilíbrio, tá? Mas ela pode ser, ela é fisiológica, tá? Por alteração hormonal, como eu falei, né? E emocional, pela sobrecarga psíquica, né? E ao mesmo tempo ela é considerada um marcador, né? Para os clínicos, né? Para os médicos, enfim. Então, o que que acontece? Muitas vezes tem a questão, aí, sem falar tanto da depressão severa, ou mesmo a ansiedade, falando de uma forma mais generalizada aqui. Existe o sentimento a pessoa se sente inadequada, então ela começa com baixa autoestima, e a imagem corporal distorcida por conta desse estado de estresse absurdo. Medo de não dar conta, né, de ter culpa, de novo, a irritabilidade, a fadiga, né, são recorrentes e uma desconexão com ela mesma. Então, eu quero trazer aqui para vocês também de uma maneira muito, muito, muito breve, só para dar um entendimento aqui para vocês do que é os nossos estados. Aqui. Os nossos estados, o sistema nervoso, ele é como um maestro, né? Invisível quando está em harmonia. Regemos a vida com leveza. Quando está em alarme, a gente vive desafinado. Eu adoro isso, porque é uma comparação muito bacana, que a gente pode fazer essa analogia, né? E a gente tem três estados, né? Como assim? O dorsal, que é
congelamento e apatia, o simpático, luta ou fuga, e o vagal ventral, que é a segurança e conexão com a criatividade, tá? Conexão e criatividade. O que que acontece no estado dorsal? Eu me desligo, literalmente falando, gente. Imagina, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Imagina uma tartaruga que se sente ameaçada. O que que ela faz? Ela se recolhe no casco, né? Então, comparando aqui com o ser humano, o que que acontece nesse estado? A pessoa vai ter apatia, desânimo, vontade, literalmente vontade de sumir, sensação de peso, procrastinação, sono excessivo. Por isso que, quando não cuidado, não tratado, a gente tem casos aí de pessoas muito, muito mesmo tirando sua própria vida, né? Quando chega num estresse absurdo, uma dor absurda, dentre tantas outras coisas. E o corpo, ele parece lento, ele fica frio, fica distante, sem energia. Por isso que a gente fala muito também da libido que cai aqui, né? O interesse. E as emoções, a pessoa não tem esperança, ela fica desmotivada. Tipo assim, tanto faz, tanto faz. E a mensagem que eu quero trazer aqui inconsciente é assim: eu desisto e não vejo saída. Esse é o momento quando a pessoa está nesse estado. O estado simpático, né, que é o que a gente fala de ataque ou fuga, vamos imaginar um gato aqui com os pelos arrepiados ou mesmo um cavalo em disparada. Quais são, né, as sensações? E vamos trazer aqui para o humano, né? De taquicardia, de tensão, de insônia, de irritação, inquietação, dificuldade de parar. E o corpo fica muito acelerado, contraído, agitado. Quando a gente fala de síndrome do pânico, literalmente a pessoa acha que vai morrer. E eu não estou falando só dos transtornos de personalidade, como, por exemplo, a síndrome do pânico, mas o nosso estado do nosso dia a dia, no atividade doméstica e mesmo no trabalho, a gente começa com isso quando a gente está com alguma questão não resolvida. E as emoções de raiva, ansiedade e impaciência, elas sempre, sempre vão nos acompanhar aqui nesses estados, tá? E qual a mensagem consciente disso, né? Eu estou em perigo, preciso agir agora. Então, assim, né? Lutar ou fugir. Esse é o momento aqui que acontece nesse estado. Por último, aqui o estado vagal ventral, que é eu me conecto. Vamos imaginar um bebê no colo? Alguém de mãos dadas ali, aquela coisa também, um meio namorando, uma roda de amigos rindo. Quais são as sensações, né? De muita leveza, de clareza mental, de prazer, de escuta, criatividade. O corpo fica com aquela respiração fluida, os músculos relaxados, coração calmo, né? E as emoções quais são? Tranquilidade, né? Empatia, alegria, curiosidade, disposição. Olha que delícia que é isso, né? E qual que é a mensagem consciente aqui? Estou segura, eu estou segura e posso ser eu. O que que isso sinaliza para gente? O corpo já está dizendo, não tenho recursos para o prazer, isso lá atrás, quando a gente está naquele primeiro estado, a mente está pedindo alívio, né? Para o estímulo. Eu não quero esse estímulo para mim. O vínculo com o outro eu não consigo, está sendo, ele se sente ameaçado. E estamos diante de um corpo, então, realmente cronicamente doente, como eu falei. Então, se o corpo fala antes da consciência, a gente precisa escutar esse corpo e reprogramá-lo. E então, nesse momento que eu quero chegar com vocês aqui, o que que os óleos essenciais podem fazer por nós? De novo, ouro nas mãos e a gente precisa aprender a dar muito, muito mais valor a eles. Então, nesse momento, eu quero descompartilhar aqui e chamar o mestre, né? O mestre aromaterapeuta que vai dizer com clareza alguns protocolos que a gente pode aqui aplicar. Agradeço demais a atenção de vocês, o tempo. A gente quis fazer de uma maneira dinâmica mesmo para não ficar cansativo. E espero ter contribuído. Estou aqui também para dúvidas, qualquer coisa a gente depois pode até ver. E você, Ju, então, abrilhanta essa classe mais uma vez. Beijo. Olha, não dá para eu continuar sem te agradecer e te parabenizar. Meu Deus, sempre que eu ouço a Cibele, eu fico assim, confortável, falando assim, gente, quanta coisa ainda tenho nessa vida para aprender. Obrigado, Si, obrigado, sempre por ser tão colaborativa, né? Todo esse conteúdo foi preparado pela Cibele, eu só ajudei a montar, tá? Mas tudo foi idealizado por ela. Então, eu quero
quero parabenizar você mesmo por esse movimento e por contribuir tanto com a nossa equipe como um todo, porque está todo mundo aqui se beneficiando da tua pesquisa, do teu estudo e de tudo que você foi buscar ali para poder abrilhantar a gente nessa noite. Então, gente, quero só dar continuidade no que a Si já trouxe aqui. Então, quero trazer para vocês aqui um pouco, né, sobre os óleos essenciais que a gente pode utilizar nessas questões. Deixa eu expandir aqui a minha tela. Tá, Si? Foi? Vamos lá. Vamos lá, então. Gente, eu só quero trazer, antes da gente falar aqui da parte do dorsal, que é sobre o congelamento, esgotamento, apatia, quero pegar um gancho que a Si trouxe lá no início, falando da questão do libido, né? Porque está muito interagido uma coisa com a outra. Constantemente, eu faço terapia há muito tempo. E constantemente eu vejo pessoas próximas a mim falando que pela demanda emocional que tem no trabalho, ou que tem com os filhos, ou que está passando por um momento melancólico, é meio que assim um resultado quase que direto a pessoa reclamar sobre baixa libido. O corpo está inflamado, não pratica atividade física, tem uma série de demandas emocionais que não está conseguindo lidar, e daí vai para o corpo, como tudo que mora no nosso emocional vai acabar resultando no nosso corpo físico. Um dos primeiros sinais é a perda de vontade. Você não tem vontade do amorzinho ali e nem do amorzão com o parceiro ou com a parceira. Então é muito comum, né, não ter essa vontade nem do impulso sexual, e também porque se olha no espelho e não se sente atraente o suficiente para sentir que a outra pessoa te deseje, né? Então são mecanismos que a gente pode utilizar os óleos essenciais. Então, nessa questão da libido, a gente pode ir lá buscar o nosso Rose, que é um óleo fabuloso para o autoacolhimento, para o autoamor, né? Para muitos momentos onde a gente precisa se perdoar. Então, olhe aí, Rose. Porque às vezes o problema não está nem com o parceiro, não está nem com a outra pessoa. Às vezes o problema é consigo mesmo, né? Porque daí não consegue se achar bonita, bonito, não consegue se achar interessante o suficiente para gerar desejo na outra pessoa. Então, tudo começa conosco, né? Começa com a gente mesmo, né? Usando os óleos essenciais para que a gente possa ter esse auto-perdão. Não podemos esquecer do nosso whisper, né? Passando principalmente para essa parte sexual, é diferente os pontos. Se é autoestima, se é empoderamento, se é para o dia a dia, experimenta passar aqui nos punhos, nessa região. Experimenta passar ali entre os seios, se você é mulher. Passa como perfume aqui nessa região, pode passar atrás das orelhas. Agora, para a gente ter uma interação ali dos hormônios, porque o nosso corpo ele é uma caixinha de surpresas, né? E os hormônios, eles ajudam, né? Ou eles dificultam o processo de libido. Então, nesse caso, com o Whisper, ou com o próprio Rose também, você pode passar ali na região do baixo ventre. Aonde é o baixo ventre, meu povo? Abaixo do umbigo. Internos de coxa também. Então, você pode passar no interno de coxa. E sabe ali na lombar, aqueles furinhos que tem? Ali tem algumas pessoas que têm um furinho um pouco mais saliente, mais visível. Tem outras pessoas que não têm furinho, né? Tá precisando fazer uma dieta às vezes, né? Para o furinho ficar mais evidente. Então ali naquele furinho vai e passa o óleo naquela região. Mas como que aquela região pode interagir? Pois é, interage, porque está tudo interligado. Então você pode passar lá. E para esse esgotamento que leva a uma falta de concentração, a gente tem alguns mecanismos que a gente pode utilizar, como o Intune. O Intune é um ótimo óleo para quando você está ali com falta de foco e de concentração, passando aqui nessa região das têmporas, atrás das orelhas, é excelente. O nosso vetiver, que é ótimo para aterramento e para estimular a produção de acetilcolina, para que a gente consiga reter mais o conhecimento. O próprio alecrim, o limão siciliano, o lime, que é o nosso limão Tahiti, todos esses no difusor são excelentes também para trazer foco e concentração. Mas vamos voltar aqui para essa parte, né, do nosso estado dorsal.
E aqui a gente vai falar do óleo essencial, a ação emocional e a aplicação estratégica que cada um desses óleos vai trazer. Então, primeiro, eu quero dar aqui uma pincelada no ginger, que é o nosso gengibre. Né? Esse óleo é um óleo de movimento, que a gente chama na psicoaromaterapia óleos de movimento. Então, eles vão promover aquela soltura, para que a gente possa ter mais iniciativa de ação, mais coragem. Né? A gente está falando muito, né, Gi, essa semana sobre coragem. Coragem de se lançar, coragem de fazer coisas novas, coragem de ousar, coragem de sair da mesmice, de ter iniciativas diferentes do que você vem tendo até hoje. Até porque, gente, nós somos frutos de resultados das nossas ações até agora. Então, tudo que a gente produziu, fez, aconteceu, chegou, foi resultado do que a gente fez até agora. Se já estabilizou e se já está nesse momento, precisa de novas coisas, de novas movimentações para a gente ir para o next level, né? Como diz, para o próximo nível. E para isso, o ginger ele dá essa apimentada ali. Ele faz com que a gente tenha essa iniciativa, essa desenvoltura para a gente poder acontecer de uma forma diferente. O que que a gente vai fazer? A gente vai diluir 20 gotas, né? 20 gotas. Se você não quiser diluir num frasco Rolon, não tem problema. Você pode passar cada vez que você quiser. Então a gente vai pegar uma gota do óleo essencial, né? De gengibre. Vai pegar um pouquinho ali de óleo de coco fracionado ou outro óleo que você tenha em casa. A gente vai aplicar nos punhos e na região do umbigo. Essa região do umbigo, né, nesse plexo que a gente tem nessa região, ajuda muito para o movimento, afasta aquelas energias negativas também, aquele olho de Tandera, sabe aquela alma cebosa que fica, né, em cima da nossa, né, Si? Que fica querendo roubar a nossa paz. Então a gente aplica ali no umbigo. Foi Estela que me ensinou a aplicar as coisas no umbigo, para a gente afastar os mal olhados da nossa vida. Né? Então é uma ótima região para a gente aplicar o óleo essencial. E nos punhos, por quê? Porque ele vai trazer essa soltura, essas regiões quentes são excelentes para isso. Óleo de movimento. Um outro óleo de movimento poderosíssimo é o nosso black pepper, o nosso pimenta preta. É a chama interna para sair da inércia emocional, da inércia física, daquela paralisação que aqui na cabeça tem 250 mil pensamentos, ideias, mas não consegue botar em prática. No papel tá lindo, maravilhoso, anotações infindáveis. Mas quando vai na hora da prática, trava para fazer uma ação, trava para conversar com uma pessoa, trava até para se perdoar. Né? Então, até para a gente entrar em movimento, para a gente ganhar mais dinheiro, para a gente se colocar em lugares onde a gente precisa daquela soltura, para quem é muito tímido, gengibre e black pepper, né, o pimenta preta, são excelentes para pessoas tímidas. Pessoas que já têm um casulo por natureza. E que quando estão passando por uma situação de esgotamento, o casulo ele parece que aprisiona ainda mais. E ele é ótimo para a gente inalar antes de um evento que você for fazer, antes de uma reunião, antes de uma entrevista de emprego, antes de qualquer coisa aonde você precise se mostrar. Porque tem duas formas da gente se mostrar, né? Tem a forma como a gente é, de fato, e tem a forma como a gente se apresenta, como a gente se vende. Ah, mas eu não sou vendedor. É sim. Tô eu para te dizer que você é assim mesmo, que você não queira. A gente está a todo momento se vendendo. O que que você está vendendo de si para as outras pessoas? Então é um ótimo óleo essencial para isso. A gente vai trazer essa soltura, mais uma soltura também de criatividade com o nosso laranja doce, nosso wild orange. Né? É um ótimo óleo, inclusive para você botar em casa, aqueles dias que está mais melancólica, para baixo, triste, chateada. É um óleo maravilhoso para você botar no difusor. É aquele óleo para você botar no difusor no domingo à noite, não só quando acorda. Sabe a depressão do Fantástico? A pessoa que odeia o que faz, ela detesta o que faz. Aí já baixa aquela depressão do domingo à noite. Na hora que toca a musiquinha do Fantástico, ela pensa, ferrou.
Amanhã vai voltar tudo de novo, né? A nossa segunda-feira tem que virar o dia mais feliz da vida e não o pior, né? Tem gente que comemora a sexta-feira, o sextou. Por quê? Porque já está cansado da própria vida que leva. Então, o Idle Orange é para estimular essa alegria, humor, o ânimo, né? Aquele ânimo de manhã para a gente pegar o celular e mandar um áudio, né, para aquela pessoa e falar assim: Bom dia, Rita! Bom dia, Ana Maria! Como vocês estão? Bom dias! Vamos levantar, minha filha, levanta para cuspir, né? É um ótimo óleo para dar aquele levante. Eu adoro colocar os óleos cítricos no difusor, são os meus preferidos. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com entusiasmo. Senão me dá preguiça. Senão, porque dá em todo mundo. Se a gente não usar os mecanismos do que a gente tem para ajudar a gente no dia a dia, meu Deus do céu, o que é que a gente está fazendo? Trabalhando com óleo essencial, né? E o quarto aqui é o Ilang Lang, né, para trazer a gente de volta para a rotina. Quem tem uma tendência muito grande a faz uma ação, aí para, aí desfoca e vai fazer qualquer outra coisa. Aí depois volta de novo. Aí já para e vai fazer outra coisa. Então, além de ser um óleo também que a gente pode utilizar na questão lá da libido, que eu falei no início. Quando está nesse sentimento de apatia, de congelamento, para trazer aquele frisson, sabe? Aquela coisinha, aquela vontade, aquela coisa boa ali do dia a dia. É ótimo para isso também. É ótimo para você fazer uma automassagem. Como que é a automassagem? A gente vai pegar ali umas gotinhas do óleo, vai colocar ali na mão, pinga umas duas, três gotas do Ilang Lang e faz uma massagem cardíaca ali. Sibeli sabe bem, né, Sibeli? A parte cardíaca. Sibeli conhece. Então a gente passa ali na região do coração, faz uma massagem na tua lombar, faz uma massagem aqui, ó, passa o óleo. Se você conseguir, passa, ou tiver alguém que possa fazer para você, passa na região das costas. É uma ótima região, ali desde a nuca até o cóccix, embaixo. É ótimo para a gente trazer de volta para o centramento, para a gente trazer e fazer um acolhimento. Né? É um óleo que trabalha muito essa questão, principalmente, né, do alto amor também. É um óleo que trabalha senso de pertencimento. Então, o Ylang Ylang é fantástico para isso. Agora a gente vai para o próximo, que é o estado simpático, né? Vamos falar também do óleo essencial, ação emocional e aplicação estratégica. Primeiro, vetiver. Porque a pessoa que está aqui, né, no simpático precisa aterrar, precisa fincar os pés no chão. Quando a gente fala de aterramento, são aquelas pessoas que vivem em Nárnia, sabe? Já ouviram essa expressão, tá em Nárnia? Precisa voltar para a Terra? Alô, planeta Terra chamando, né? A pessoa está sempre num outro estágio, num outro estado que não aqui. Agora, focada nessa apresentação, nessa aula, e não vendo as mensagens que chegam no celular, e não vendo, né, o que vai comer amanhã, qual que é a janta que tem depois que acabar a reunião. É aqui agora para poder ancorar o que está sendo falado. Então, ele ajuda a gente a desacelerar. Então, para quem tem pensamento acelerado, que são muitas pessoas que têm TDAH e têm o pensamento muito acelerado, por isso que não consegue focar. Então, o vetiver, aonde que a gente consegue, aonde que a gente aplica? Na nuca, melhor lugar. Por que na nuca? Porque ele vai ajudar a produzir um neurotransmissor chamado acetilcolina. Mesmo que você não conheça esse palavrão, você tem, né? E a gente produz. Pessoas que têm déficit de atenção e TDAH produz menos. Então tem que passar. Ó, vou pegar aqui para vocês verem que não é mentira. Cadê ele? Ó, o meu vetiver tem uma gota só. Eu tenho TDAH? Não, não tenho. Não tenho. Mas eu uso, passo uma gota todo dia. Por quê? Porque é muita gente que a gente lida o dia inteiro, né? É muita coisa que tem para fazer. E a gente precisa estar concentrado, focado, para não ter as demandas e tá toda hora na mesma demanda. Por quê? Porque ainda não conseguiu organizar os pensamentos aqui na cabeça. Então ele é ótimo para isso. O bésio, que é o básio, como você quiser chamar, que é o nosso manjericão. Esse óleo, ele é para reduzir aquela fadiga, sabe?
Quando a mente ela está muito cheia de muitas coisas para fazer. E ele é um óleo ótimo, eu descobri recentemente para dor física, tá? Então, se você está passando por uma dor física, não tem Deep Blue, não tem Copaíba em casa, tem o Basil, ele pode ser maravilhoso também para dor física, para uma pancada, para uma lesão, para uma dor ali ali na lombar, ele é maravilhoso. E ele é um óleo para a gente colocar no plexo solar, que é ali entre os peitos, né? Para trazer essa abertura para o mundo. Quando a gente está tão fadigado, tá tão cansado, tá com tanta demanda que a gente vai se encolhendo. Vai se encolhendo. Vocês já viram pessoas que têm a postura mais ou menos assim, ó? Elas vivem assim, arqueada, a coluna ela vai envergando. Isso traduzindo no corpo, que a gente tem no nosso emocional, são as pessoas que começam a se fechar dentro de si mesmo. E o corpo fala. Como o corpo fala, ele dá os sinais do que já está no nosso emocional, do que já está na nossa mente. Né? Então, é um ótimo óleo para trazer essa abertura, que inclusive a gente pode misturar ele com limão siciliano, maravilhoso. Pode misturar ele com tangerina, maravilhoso. Pode misturar ele com laranja também, porque ele vai trazer, vai ajudar a reduzir essa fadiga e ele vai trazer, vai melhorar essa soltura ali para a gente poder, né, dar uma driblada aí no estado simpático. Camomila romana. Camomila romana que é um ótimo óleo para insônia, para ansiedade, para aquela tensão. E ele vai romper esse ciclo. Ele tá presente no Serenity, ou você pode comprar ele sozinho também. É um dos óleos mais poderosos, inclusive, eu acredito que até muito mais do que lavanda, né, de propriedades calmantes, relaxantes e sedativas. Então, o uso dele no difusor é maravilhoso, mas a gente pode fazer, inclusive, coloca ele no creme. Para quem tem muita dificuldade de dormir à noite, né? É uma pessoa muito tensa, muito tensa. A gente pode utilizar ele também para bruxismo, tanto lavanda quanto ele, mas ele ainda é mais potente para o bruxismo, passando nessa região, para quem tem tanta tensão que acaba quebrando o dente, fraturando o dente, problema de mandíbula por conta da tensão. Tudo isso resultando no nosso corpo. Eu vejo, e assim, a gente fica meio maluco, né, quando a gente começa a trabalhar com aromaterapia, que você vê as pessoas na rua e você fala, aquele ali é rígido. Aquela dali, meu Deus do céu. A gente começa a prestar atenção no que a pessoa já trouxe para o corpo, do que já está muito tempo encalacrado ali, né? Então a gente pode utilizar ele. E o outro é o Siberian Fir. O Siberian Fir é um dos meus óleos preferidos, que eu tenho uma receita mágica dele, né, que eu uso muito Siberian Fir, mas ele é um ótimo óleo para raiva reprimida. Aquela vontade de gastar o réu primário, mas muitas vezes muita raiva de si mesmo. Não é nem com o outro. Não é nem vontade de matar o outro, é vontade de matar a si mesmo. O que você já fez que você se arrepende amargamente e você se culpa até hoje por ter feito, e você tem uma grande dificuldade de se perdoar. E por isso que você não se sente pertencente a nada. Por isso que você tem uma grande dificuldade de aceitar até presentes que outras pessoas estão querendo te dar. É um ótimo óleo de acolhimento, mas ele é um ótimo óleo para quem tem dificuldade de aceitar prosperidade. É um óleo, o óleo do merecimento. A pessoa ela fica se chicoteando tanto que ela não se sente merecedora de relacionamento. Eu não estou falando que a culpa é sempre sua. Às vezes você pega umas curvas de rio mesmo, e por isso que se lasca também no relacionamento. Porque pega cada trepeça que era melhor ficar sozinha. Mas aí, para quando. E quando a culpa é tua? Quando você não se sente tão poderoso, tão poderosa que só pega as curvas de rio? Né? Então precisa também se libertar dessa raiva reprimida. Inclusive, já utilizei ele muito esses tempos. Porque estava com uma raiva, não era de mim, era do outro. Né? Aplicar nas costas, ele é muito bom, na região da lombar. Maravilhoso aplicar nessa região. E daí, nós vamos falar do último que a Si trouxe aqui pra gente. Né? A gente vai falar da parte vagal, ventral. E a gente vai falar aqui, primeiro de todos, do nosso rei dos olhos, né? Que é o nosso frankincense.
para clareza espiritual, mesmo que você não tenha nenhuma religião. Quando a gente fala de espírito, gente, por favor, não me entendam mal. Eu não quero falar de crença de nenhuma religião. Inclusive, não gosto de falar de religião. Eu gosto de falar do espiritual, porque você pode ter a tua e a gente tem uma conexão, e espírito é independente de religião. Espírito, mesmo a pessoa acreditando ou não, ela tem um espírito ali. Né? Então, quando a gente tem a clareza do nosso espírito, clareza do que a gente quer, clareza do que a gente aceita do outro, clareza da permissão que a gente dá para o outro, aí a coisa muda. Quando a gente tem o foco naquilo que a gente deseja, o que eu faço hoje, ele está alinhado com o que eu desejo? Desejo para agora, desejo para o futuro, desejo para as relações, desejo para o nível de permissão que eu dou para o outro, até onde o outro pode chegar comigo. Quando eu me conheço, quando eu me respeito, quando eu tenho clareza espiritual, eu tenho um centramento, eu falo, ô querida, querida, até aqui você vai. Daqui para lá, vai-te para casa do chapéu. Não, não, não. Você vai até aqui, daqui para não quero nem saber quem te pariu, né? Então a gente pode utilizar o frankincense aqui, ó, nessa região aqui da sobrancelha, passar aqui, né, que dizem as pessoas que trabalham aí com outras energias, que é o terceiro olho, né, quem trabalha com outras crenças, para te acordar, para te abrir a visão, né? Então ele é ótimo para isso. O nosso bergamota, que eu adoro, é um dos meus óleos preferidos da vida, é o bergamota, porque ele é o óleo do empoderamento e da autoestima, para ajudar aquelas pessoas que também não estão se enxergando a melhorar a visão que tem de si mesmo, distorção de imagem, aquela pessoa que se olha no espelho, a pessoa é linda, e ela se olha no espelho e ela se vê feia. Por quê? Isso é uma distorção. A vulnerabilidade que a gente tem, que é comum das pessoas, de todo mundo, faz com que ela tenha uma distorção do que ela vê na frente do espelho. Às vezes, uma pessoa recalcada, invejosa, inflamada, chegou para você, você estava vulnerável e você acredita até hoje no que uma alma cebosa te contou. Sendo que ela estava completamente, né, desviada dos neurônios quando ela te contou isso. Então, ele é para trazer essa autoestima de volta. Não, ele só tem que ter um cuidado com bergamota, tá? Ele é fotossensível. Então, cuidado quando você for aplicar bergamota na roupa. Aqui, nessa região que ele está falando, é no sutiã, que é geralmente, e no coração, que é uma região que fica protegida ali, geralmente, do sol. Agora, se você tá ali com uma roupa com decote, não me vá botar, né, o bergamota e sair no sol. Depois não vai dizer que o tio aqui não avisou. Então tem que passar para não sensibilizar a pele, não queimar e não manchar a pele. Mesma coisa com o limão siciliano, também não faça isso. Mas o limão siciliano é um dos óleos mais baratos, multifacetados, mas ele vai trazer para clarear a mente. Faz o seguinte: quando você tiver com um pensamento muito acelerado, com a mente atribulada, faz uma jornada terapêutica de 7 dias. Olha, a Cibele me fez uma proposta, e daí, só que se eu não vou te dar essa resposta agora, posso te dar essa resposta até semana que vem? Posso botar minha cabeça aqui no centramento, que eu tô meio maluco essa semana. Aí eu vou fazer uma jornada terapêutica ali, misturando frankincense com limão siciliano. Por quê? Porque é o que eu estou usando no difusor agora, nesse momento, para me ajudar a me concentrar aqui. Então, toda vez que eu preciso tomar uma decisão, ou eu misturo vetiver com limão siciliano. Ou eu misturo frankincense com limão siciliano, mas geralmente são esses dois aqui. Ele clareia a mente de um jeito que você vai tomar a tua decisão com mais assertividade. Ele vai estimular o foco, essa produtividade, deixa um ambiente bem preparado ali para a gente estudar, para a gente trabalhar, para a gente fazer o que precisa fazer. Principalmente a gente, né, que trabalha com doTERRA, que está agora em fechamento de mês. Não vai botar um tangerina, um laranja, que você vai ficar só querendo dar risada e não vai fazer nada. Então, bota limão siciliano, que é mais assertivo. E o mirra, né, que é um outro óleo sagrado, tanto frankincense quanto mirra, é um ótimo óleo de conexão profunda com a sua essência. E é um ótimo óleo de permissão.
Pedir permissão. Por que muita gente não prospera na vida? Por que muita gente não acontece? Porque ela não tem permissão, ela não sabe nem o que é isso, permissão. Por quê? Porque tem uma história, pega a linhagem da tua família. O que que mamãe fazia? Mamãe fazia as coisas desse jeito. Mamãe passou para mim. O que vovó fazia? Vovó passou aquele mesmo ensinamento para mamãe que mamãe me ensinou. O que a bisavó fazia? Fazia a mesma coisa. Então, às vezes, eu tenho um estilo de comportamento, um estilo de pensamento, e estou falando isso por mim mesmo, pela minha pessoa. Porque eram padrões repetitivos de pensamentos, que gerava a um padrão de escassez, que gerava um padrão de comportamento, que gerava um padrão de convivência. Então, quando a gente não entende ancestralidade, quando a gente não pede permissão para evoluir, para prosseguir, para progredir, a gente tem uma tendência muito grande a repetir padrões. Né? Então, eu repito o que Sibeli me ensinou. Porque Sibeli aprendeu desse jeito. É culpa dela? Não, é porque ela aprendeu assim. E a mãe dela tem culpa? Também não, porque a mãe dela também aprendeu assim. Às vezes você pega 9 linhagens aonde a pessoa está fazendo a mesma coisa. Aí você conhece alguém que fez completamente diferente. Como que você fez? Como você fez isso? Né? Aí a pessoa vai te contar como ela fez. Você pensa, nossa, mas eu nunca aprendi isso na minha família. A gente vivia na beira dali da vulnerabilidade. A gente vivia pisando na corda bamba. Então, uma pessoa que vive estressado, sem saber, sem ter segurança, como que ela vai pagar o aluguel, o que que ela vai comer, ela não tem a criatividade, na maioria das vezes, para pensar em como sair daquela situação, não a curto prazo, mas para mudar realidades. Então, mirra, ele é um óleo que vai lá na tua essência, seja bonita ou feia. É melhor encarar algo que é muito feio e resolver do que passar a vida inteira se enganando, achando que você é uma outra criatura, que na verdade é o mesmo cavalo bandido ali. Uma gota nos punhos e respiração profunda. É um óleo que estanca muitas vezes. Faz o seguinte: quando você estiver ali com um corte que está sangrando, pega uma gota de mirra e passa no corte. Ele estanca o sangramento na hora. E às vezes um sangramento que é a tua energia sendo desprendida com pessoas que não merecem. Não merece nem atenção. Então, ajuda a gente a selecionar quem quer quem na fila do pão, né? Quem quer quem. Isso é importantíssimo, a gente selecionar quem quer quem na fila do pão. E quero deixar a frase final de Cibele. Cibele, você não fala. Liga teu microfone que essa frase é sua. Eu não quero falar a frase que é sua, então você me fale sua frase aí. Vamos lá. Se seu corpo fosse um alarme, em que volume ele estaria tocando agora? E se você pudesse abaixar o volume sem desligar a coragem, é para pensar. É para Printa pensar. aí, gente. São reflexões. Cibele Pensadora. Então, quero agradecer, quero agradecer demais e parabenizar para todo mundo que esteve conectado aqui nessa noite. Deixa eu ver se a gente tem aqui, né, dúvidas no nosso chat, né? Acho que a gente não tem dúvidas, Eu mas não eu vi. vi É. aqui, enquanto a Hum, Cibele estava falando, eu vi muitas pessoas falando que estão nesse exato momento sim, agora, passando sim. por essa situação que foi trazida aqui essa noite, né? E eu já passei algumas vezes, né, por essas situações. Então, ela pode ser recorrente. Se a gente não aprende de fato, né, e a gente não tem mecanismos para poder lidar com isso, vai viver apático, vai viver apático. Porque tem muita gente que, na verdade, gente, tem é medo de resolver o problema. Porque tá tão envolvido no problema faz tanto tempo que ele já virou um braço. Você já convive com esse. Como seria eu sem meu braço? Tem gente que convive há tanto tempo com a dor, com o abuso, com um relacionamento, desculpe o palavreado, mas um relacionamento bosta, ela já internalizou aquilo. E aquilo é o que ela consegue conceber. Então já virou parte, né, corporal. Aí não consegue sair, porque tem medo de sair da situação, né? Se, enquanto eu procuro as dúvidas,
Mete bronca aí. Tem alguma coisa a acrescentar? Olha, eu só queria dizer que, inclusive, me chamou muita atenção dos treinamentos que a Gi nos trouxe sobre a quantidade de óleos que ela usa durante o dia. Isso foi um alívio para mim, porque eu falei, eu uso tanto, entendeu? Não pecar pelo exagero. Mas fiquem atentos à falta, porque a gente vende aquilo que a gente realmente usa. E se faz sentido na tua vida, você vai perceber no outro e vai falar sobre isso com muito brilho nos olhos, com muita assertividade e passar essa credibilidade. Então, quando eu vi todo esse movimento nosso aqui e tudo para esse tema de hoje, eu falei, não, a gente precisa levar isso porque a gente tem ouro nas mãos. Eu acho que foi umas 4 vezes nessa noite, porque exatamente isso, convivendo com muitos pacientes aqui, e o pessoal da área da saúde, e o próprio Vitor Sorrentino fala, mais ele do que o Baracá e outros, né, sobre essa questão de que não há interesse. Tá gravando? Da indústria farmacêutica, né, que trabalha junto com a alimentícia, para exatamente não querer que você. Eles querem lucrar, eles lucram trilhões, né? É a indústria que mais lucra no mundo. Então, é a falta de interesse de que a gente tenha acesso a isso. É só a gente voltar nos nossos tempos aí de avós, bisavós, tataravós, o famoso chazinho, a erva, que a gente tem num frasco de uma maneira pura, concentrada e muito útil, né? Qualquer momento na bolsa ali, você já pode usar. É isso e gratidão. Perfeito, maravilhoso.